durante toda a nossa vida, a gente precisa enfrentar coisas novas. Desde que a gente nasce. Quando o bebê sai da barriga, para ele já é uma coisa super nova. Né? Imagina, ele tá lá na barriga quentinho, com a mãe, com aquele líquido, não precisa nem respirar, nem nada, e de repente ele sai da barriga da mãe, né? Só que imagina se o bebê quisesse continuar lá na barriga da mãe para sempre. Né? Ele não tem essa opção, né? Ele não tem essa opção. Chega a hora dele nascer, a natureza mesmo, ó, puf, estoura a bolsa, ele tem que sair de lá, não vai dar, não vai ter como. E muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, como acontece com o nascimento do bebê. A gente fica lá enrolando, querendo fugir do novo, querendo fugir dos desafios, aí acontece alguma coisa na nossa vida que vai lá e, puf, expulsa a gente. Você já sentiu assim? Que você precisava mudar alguma coisa, e aí por medo, por insegurança, por medo do desconforto, por ansiedade, você acabava adiando essa mudança, mas aí aconteceu alguma coisa e você teve que mudar? O que pode acontecer? Às vezes é um desemprego, né? Às vezes você é mandado embora, às vezes você está num emprego que você não suporta, você já está querendo sair de lá um tempão, mas você não tem coragem. Aí acontece alguma coisa e você é mandado embora. Aí o teu mundo cai, mas ao mesmo tempo é aquilo ali que precisava acontecer para poder te tirar daquela tua zona de conforto, que não estava confortável, mas que se você não tivesse sido expulso daquela situação, você continuaria ali. Isso acontece com um monte de gente, tá? O que acontece também? Às vezes você está numa empresa, às vezes até a empresa é tua, tá? E aí você não está gostando, você quer que aquela empresa mude, ou você quer mudar, você quer para outro ramo, e você não vai porque você tem medo da outra coisa não dar certo. Aí começa a tua empresa não dar certo. Por que isso acontece? Porque, de alguma forma, alguma coisa precisa acontecer para que você decida mudar. E cada pessoa vai lidar de uma forma diferente, né? Com essa situação, com essas situações de mudança. Comigo, aconteceram vários episódios de doença para que eu percebesse que eu precisava mudar. E quantas vezes, mesmo ficando doente, mesmo tendo crises, mesmo tendo que ir para o hospital, eu queria permanecer naquela situação. Não era um querer consciente, tá? É lógico que eu queria sair daquela situação. Mas, enquanto eu estava aguentando, é como se a gente dissesse assim, não tá bom, tá? Mas, como eu não sei o que tem lá fora, é melhor ficar com esse que não tá bom do que eu ir para fora, enfrentar um mundo novo e vai que não é bom também. Então, eu queria já trazer essa reflexão para você hoje, que você tem duas opções. Ou você constrói essa mudança para você, né? Você constrói uma ponte, você quer ir de um lugar para o outro, um lugar que não está bom. Você quer ir para o outro. Ou você constrói essa ponte, ou você fica com medo, esperando que alguma coisa aconteça para você ser expulso para o outro lado. Sempre que você escolher construir essa ponte, ela vai ser melhor do que você esperar acontecer alguma coisa para te expulsar do outro lado. Mas acredite, se você não tomar atitude nenhuma, alguma coisa vai acontecer e você vai ser expulso para o outro lado. E às vezes essa expulsão que a gente tem é a melhor coisa que pode acontecer. Sabe? Às vezes você está tanto tempo procrastinando que quando acontece alguma coisa na tua vida que te coloca contra a parede, que não tem mais como voltar, é a melhor coisa que poderia ter acontecido contigo. E eu anotei aqui algumas coisas que faz a gente ficar nessa situação que a gente fica, mesmo quando a gente sabe que não tá bom, tá? Uma das coisas é o medo do desconhecido. Pensa, você está numa situação, talvez, que não é uma situação boa. Só que você não sabe o que tem do outro lado, não é verdade? Então você tem medo do desconhecido. Será que vai dar certo? Não tá bom aqui, mas será que o que tem lá do outro lado é melhor ou é pior? Então a gente se prende muito no que a gente tem hoje por causa do medo do desconhecido. A segunda coisa que faz a gente ficar nessa situação é o desconforto. Agora, presta atenção numa coisa, gente. Quando a gente fala que você está na zona de conforto, não quer dizer que seja bom, tá? Muitas vezes a tua zona de conforto não é boa.
mas você já se acostumou com ela. Às vezes a situação, ela já não tá boa, tá ruim, mas você tá acostumado com ela. Isso também é zona de conforto, tá? Então, o medo do desconforto que eu vou sentir quando eu sair dali, muitas vezes é maior do que a minha vontade de fazer alguma coisa diferente. Tem até uma metáfora, tá? Que eu vou contar aqui para vocês. É uma metáfora que é desconfortável, tá? Mas é a metáfora do tonel de cocô. Olha só, pensa nessa metáfora. Tinha um tonel, que aquele tonel ficava cheio de cocô. Uma lama preta misturada com cocô e tal. E tinha um menininho que ele todo dia entrava e ficava ali dentro. Todo dia ele entrava e ficava ali dentro. E aí passou alguém na rua e falou assim: nossa, menino, isso aqui é sujo, isso aqui não é bom para você, eu vou tirar você daqui. E aí ele foi, tirou o menininho dali, deu banho, secou, deixou o menino todo bonitinho lá fora. Só que na hora que ele saiu lá fora, que ele estava todo limpinho, ele começou a sentir frio. Aí ele olhava para ele e falava assim: eu tô sentindo uma coisa estranha, eu tô sentindo frio. Quando ele viu que ele estava sentindo frio, o que ele fez? Ele correu e entrou naquele tonel de novo, com aquela lama preta, com aquela lama suja, cheia de cocô. E aí, quando a gente para e olha para essa situação, a gente pensa o seguinte: gente, em sã consciência, é lógico que era melhor para o menino estar fora daquele tonel, todo limpinho, seco, né? Do que ele ficar lá naquele tonel de lama, de sujeira. Só que naquele tonel de lama e de sujeira, era quentinho, era confortável. E ele preferiu ficar no confortável, quentinho, do que ele sair para uma coisa muito melhor. E eu falei que essa metáfora ela não é confortável, porque ela traz um desconforto para a gente. Só que muitas vezes é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente fica naquele tonel de lama sujo, só que é quentinho, com medo de sair daquele lugar para uma coisa melhor, para uma coisa maior, que vai dar frio, que vai causar frio. Não tem jeito. Quando a gente fala de educação financeira, muitas vezes é isso que acontece. Às vezes, a pessoa está lá com cartão de crédito todo embolado, fazendo dívida atrás de dívida. Ele faz uma dívida para pagar aquela dívida. Aí ele quita aquela dívida, parcela tudo de novo e faz outra dívida. Não é assim que acontece? Aí você chega para ele e fala assim, ó, para de pagar tudo, mas o meu nome vai para o SPC. Como assim eu vou parar de pagar tudo? Não, eu estou conseguindo pagar. Não, gente, não está conseguindo pagar. Você está só quentinho naquele tonel de lama. Mas é um tonel de lama que daqui a pouco você vai se afogar nele. Só que não é confortável sair daquele tonel de lama. Por quê? Porque você vai ser exposto. Você vai ser exposto ao frio, você vai ser exposto ao desconforto. Muitas vezes, a melhor coisa que pode acontecer é uma pessoa ir para o SPC, é ela ir para o Serasa. Por quê? Porque o SPC e Serasa ele é um serviço de proteção ao crédito. O SPC e Serasa é a hora que a pessoa diz assim, olha, você não tem mais condição de tomar crédito. Você vai se afogar nessa lama. Então, eu vou te proteger de você mesmo. Eu vou proteger você das suas atitudes. E aí a pessoa, ela é tirada daquele tonel de lama de propósito, mas não é confortável. Então, como educador financeiro, muitas vezes você vai ter que tirar o teu cliente daquele tonel de lama e não vai ser confortável para ele. Ele vai querer voltar para lá. Ele vai falar assim, não, Aline, não. Eu prefiro fazer outro empréstimo para continuar pagando esses juros de cartão de crédito do que ter meu nome no SPC e Serasa, porque eu não quero ficar com meu nome sujo, eu não quero deixar de ter crédito. E a pessoa volta para aquele tonel de lama. Quando eu falo para um cliente que ele vai ter que passar pelo desconforto, é porque ele vai ter que passar pelo desconforto. Eu não estou aqui para dizer para ele assim, não, vai dar tudo certo, sair de uma dívida é fácil. Não é, é desconfortável. Mas você entende que é muito melhor? Então, como educador financeiro, primeira coisa, você vai ter que ajudar o teu cliente a lidar com esse desconforto. E não vai ser fácil para ele. Ele vai querer desistir. Ele vai querer voltar para aquele tonel de lama, porque aquele tonel de lama é fresquinho, é quentinho. E do lado de fora tem frio.
E você? E quando é você que está naquele tonel de lama? Quando é você que está lá naquele emprego chato, naquele emprego que o teu chefe te humilha, que o teu chefe manda fazer um monte de coisa que você acredita que não é certo. Eu passo muito isso, eu tenho muitos alunos que são bancários e que sonharam em trabalhar no banco. E aí ele vai, conquista, vai lá, trabalha no banco, tem um monte de benefício, mas que fica doente dentro do banco porque tem que bater um monte de meta de venda, tem que vender um monte de produtos que ele não acredita, tem que, às vezes, empurrar um cartão de crédito para um velhinho, para uma velhinha que está ali, que não está nem entendendo o que ele está comprando, só que o gerente tem que bater meta. Às vezes ele tem que oferecer um consignado para uma pessoa e ele já sabe que aquela pessoa está ferrada. Ele já sabe que aquela pessoa está no tonel de lama. Mas aí o que ele faz? Ele vai e se mostra outro, oferece mais um crédito, oferece mais um empréstimo para aquela pessoa. E ele fica doente com isso. Ele tem crise de ansiedade. Muitas vezes ele toma remédio para poder lidar com essa situação. Mas ele tem medo de sair porque no banco ele tem o plano de saúde. Porque no banco ele tem o ticket de refeição. Então, lidar com esse desconforto do novo, do desconhecido, não é fácil. Mas imagina você ter que ficar naquele tonel de lama a vida toda. Então, começa a pensar sobre isso para entender que não é simples sair daquele tonel de lama. Tem que enfrentar o desconforto, sim, mas muitas vezes é isso que precisa acontecer para você conseguir dar um passo novo na sua vida.